Vamos lá, mandem seus aviõezinhos, convidem seus amigos e os familiares. Nós já não temos mais inimigo. O tema da nossa live hoje, atendendo a pedidos da minha audiência, um momento muito difícil que eu estou passando. Também peço desculpas à minha audiência. Pois é, peço desculpas para a minha audiência, que na segunda-feira eu fiquei ausente, eu havia já me comprometido de fazer as lives às segundas e quintas-feiras, mas estou também vivendo um período de luto, e por viver esse período de luto, todos nós temos o direito de viver o período do luto. Não é fácil para ninguém, um momento muito, muito difícil, que eu sei que tem milhares de brasileiros e milhões de pessoas no mundo todo vivenciando este período. Às vezes, meu amor, só da gente passar, falar um oi, ver o sorriso da pessoa, já fica mais fácil, não é? Vamos lá, trabalhar. Antes da live eu já estou chorando. Vocês imaginem na live, né? Então, sim, temos no mundo todo milhares e milhões de famílias enlutadas. Amores, vai ser um pouco complicado, mas juntos nós vamos conseguir. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Vasconcelos e estou aqui hoje para trabalhar um tema um tanto quanto difícil, complicado, que é a dor do luto por estar vivendo este momento. Estou enlutada por a perda de uma tia, uma amiga, uma confidente, uma companheira maravilhosa na minha vida. E sei que vou até a minha partida e ao encontro, sentir a falta dela, assim como todos que a amaram. E vamos continuar amando, e cada um de vocês que também perderam entes queridos, saibam que também recebam o meu carinho, o meu amor e o meu respeito neste momento difícil de dor. Oi, Kaique, tudo estará bem enquanto os laços que nos unem no luto forem maiores e mais fortes do que aquele que nos afastariam. Sim, meu lindo, com toda certeza, porque quando nós vivenciamos determinados períodos assim, nós precisamos nos unir e unir em torno do luto para nos tornarmos mais fortes nesse momento. Então, vamos lá? Eu sempre digo que eu sou assim, um pouco como vocês, que eu queria sempre atingir a minha melhor versão. Eu senti, assim, uma grande dificuldade para tratar de assuntos com outras pessoas, de relacionamentos. Então, como eu senti essa grande dificuldade, eu busquei o autoconhecimento para poder me relacionar melhor com as outras pessoas. Hoje, eu quero trabalhar um pouco aqui com vocês sobre a dor do luto. Nesse momento, o método sábio, seu autoconhecimento valorizado, está aqui totalmente voltado para trabalhar a dor do luto. Não significa que no momento que nós adquirimos o nosso autoconhecimento, que a gente também não sofra, que a gente também não viva determinadas situações, mas há mecanismos para que a gente consiga sair. E como sempre, eu trago aqui o meu lindão, o Hawais. Nem poderia ser diferente. E o Hawais
vai trazer que dor é a sensação penosa, desagradável, produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis a esses estímulos. É classificada de acordo, né, com o seu lugar, o tipo e a intensidade. A dor, o Hawaii também vai dizer que é uma mágoa originada por desgosto do espírito ou do coração, sentimento causado por decepção, desgraça, sofrimento, morte de um ente querido. Luto é o sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém. Tempo durante o qual deve se manifestar certos sinais de luto. E quando nós pensamos nesses certos sinais de luto, o próprio Hawaii traz que é um conjunto de sinais externos. Por exemplo, hoje eu fiz questão de usar uma blusa preta para demonstrar o meu luto neste momento. No vestuário, no mundo cristão, a gente usa o preto, mas o azul, ele é usado no Japão, o branco na China. Então, é importante observarmos que os costumes associam a perda de parente próximo ou de pessoa querida. O Hawaii traz isso. E também vai dizer que o luto é o que marca os primeiros tempos após a morte de pessoa querida, no qual a única cor admitida é o preto. Estar de luto é estar triste, pesaroso, estar de nojo. E, gente, o nojo é até uma espécie de licença que as pessoas, quando estão enlutadas, existe a licença nojo, que é a licença por luto. E aí vai depender qual é o grau de familiaridade que o indivíduo tem para com o decujus, o defunto, e aí esse é o estado de luto, ou, na verdade, é uma falta no trabalho justificada mediante, né, o nojo, uma licença nojo, que nós chamamos no direito, tá? Oi, Dudinha. Aqui na minha região existem pessoas mais tradicionais que passam um ano só usando preto. Isso mesmo. Só para lembrar, né? Hoje a gente não precisa mais esse tipo de roupa para demonstrar que estamos realmente em luto. Porque o luto faz parte daquela dor que a gente tem no momento no nosso coração. Então, de acordo com a biologia, o nosso ciclo de vida é composto por 4 fases: o nascer, o crescer, o reproduzir e o morrer. E, gente, todos nós temos, sim, a consciência sobre a realidade de cada uma dessas fases e que é irrefutável. Não tem como a gente mudar isso na história. Podemos mudar de não reproduzirmos, mas nasce, cresce, reproduz e morre. Podemos não reproduzir, mas não tem como mudar a morte. Então, quando a gente sabe dessas 4 fases da vida, porém, nós vamos encontrar o grande problema quando nós falamos da fase da morte. Já que sabemos que trata de algo irremediável, não tem como mudar. E olha como a gente gostaria de mudar, como gostaria que por um segundo, né, isso mudasse.
Mas, infelizmente, não é. Não há consolo suficiente para quem vive sem as pessoas amadas por perto. E nem para aqueles que sentem que estão partindo. Gente, a live que eu estou fazendo hoje, ela vai trazer 2 aspectos do luto, tá? Deixa eu já esclarecer antes que façam, né, confusões. O luto para aquelas pessoas que ficaram e o luto também para aquelas pessoas que estão vivenciando um estado terminal. Está com, sei lá, pode ser um câncer, ou está muito agravada pelo Covid e sabe que vai ser entubada, não sabe qual vai ser o retorno, se retorna ou não. Então, a gente, nesse momento, a live de hoje, eu falo a respeito disso, das pessoas, daqueles que ficaram e estão enlutados pela partida, pela dor do outro que partiu, e a dor daquele que tem uma determinada doença e que também está num estágio terminal e que também não acredita que vai partir tão cedo, tão rápido, não é? Então, é importante dizer que realmente não há consolo para aquele que está em sofrimento e também não há consolo no momento quando perdemos um ente querido. Aqueles que estão partindo e aqueles que acabaram de partir e nós que ficamos sentindo, obviamente, a falta, a ausência. Não é fácil, não é fácil. Isso é algo que todos nós imaginamos. Vai acontecer dentro das 4 fases. Mas, gente, a última fase, nós não queremos acreditar. E quando o momento chega, quando atinge a mim, a você, cada um de nós que estamos aqui, a dor é imensurável. Então, não é fácil. Porém, somente quem passa por este momento inevitável é que realmente consegue compreender e dimensionar o quanto é estar na iminência dessa partida, que a pessoa está prestes a partir, ou perder alguém, e que é de fato uma dor imensa, que não se consegue explicar. É muito complicado a gente falar, pois quando a gente fala dessas dores que são imensas, não vai haver consolo. Não. Não tem como modificar isso? Também não. Então, por mais que sejamos rodeados de pessoas, abraços, de palavras de conforto, é difícil encontrar algo que realmente console e ajude uma pessoa em luto a atravessar esse momento delicado. Eu estava me arrumando agora para a live e pensando, e eu me recordei a primeira vez na minha vida que eu me lembro de luto. Um tio-avô, o tio Manuel, quem me conhece, lá da minha cidadezinha, tio Manel, irmão do vô Luiz. Quando ele faleceu, eu estava na escola e eu me lembro que a professora, né, chegou lá, a diretora, avisando que era para dispensar, porque tinha falecido um membro da família e era para a gente ir para a casa da minha avó paterna. E aí a gente ficava, nossa, o que está acontecendo? E aí todos fomos para lá, mas eu não conseguia ir lá no interior antigamente, não tinha, como é que fala? Velório. Os velórios eram feitos nas residências das pessoas que haviam falecido. Então, eu me lembro que eu tentava ver o caixão, mas eu não conseguia. E aquilo ficou na minha cabeça.
porque eu não consegui saber, mas eu sabia quem era, mas eu não conseguia visualizar o que estava passando. Mas quando somos criança, é aquele corre-corre no interior, brincando, mas quando somos adultos, a dor da perda é imensurável, irremediável. Não há palavras que amenize. Então, foi a primeira vez que eu lembro na minha mente o que era um luto. E desde então, eu venho vivenciando, e como cada um de vocês aqui, recordem pessoas queridas, amigos queridos, recordem pessoas das quais foram e são importantes nas nossas vidas. Só que quando somos crianças, a gente não tem, né, esse discernimento daquilo que aconteceu. Depois a gente sente falta e pergunta pelas pessoas queridas. Quando vamos crescendo, nos é cobrado várias e várias coisas, posições das quais, muitas vezes, nós ainda não estamos preparados para isso. Dudinha, perfeito. Naquele momento, a gente preferia não ter a consciência que temos hoje, porque hoje somos adultos, maiores e capazes, mas a gente precisa aprender a lidar com a dor do luto. Gente, o luto, ele vai existir. São fases que eu vou passar aqui hoje com vocês, são 5 fases que que eu vou trabalhar aqui hoje do luto. Mas a gente tem que ficar observando para que não seja um luto patológico. Porque o tipo de luto patológico, ele é um luto crônico. Esse luto crônico, ele vai ter uma duração excessiva. E também existe aquele luto retardado, né? Ou ausente, que naquele momento a reação normal, morreu, né, gente? Não posso fazer nada, é uma impossibilidade. Mas, gente, nós vamos ver que é um outro tipo de fase. E tem aquele luto severo, né? Uma intensificação de lutos que as pessoas vão vivenciando. São sintomas desse luto patológico, a alucinação. A alucinação com quem se foi. Então, a pessoa visualiza, acha que está vendo a outra pessoa que partiu. Mas são alucinações, são períodos de emoções muito fortes. E nós precisamos ter pessoas que nos amam, importantes do nosso lado, porque é também considerado como um período de negação, tá? Oi, Dudinha, porque tudo dói, mas essa dor precisa ser sentida, porque ela dá sentido para muita coisa. Sim, por isso são fases, é um processo. Então, nesse momento que a gente está aí rodeado de pessoas queridas, que nos abraçam, que trazem palavras de conforto, gente, ajudar uma pessoa enlutada a atravessar este momento delicado é muito importante. Somente essas pessoas que realmente amam umas às outras se dedicam para fazer isso. E às vezes, gente, nós não precisamos falar nada. Às vezes, simplesmente, a gente leva uma sopa, chama a pessoa para comer na nossa casa, né, tia Dirce? Por quê? Porque às vezes a pessoa, a dor é imensa, que não tem forças para fazer um almoço. Então, a gente tem que se fazer mais forte para auxiliar o outro. Então, gente, como eu disse no começo, eu não quero, óbvio, apresentar fórmulas mágicas, porque não existe fórmula mágica, não existe fórmula milagrosa, até porque é impossível. Impossível. A minha intenção é apenas mostrar maneiras e alternativas de tentar lidar com a situação, por mais difícil
que ela seja. Então, amores, não vai existir fórmula mágica? Não, não tem milagre nisso. Por quê? Porque é uma situação muito, muito difícil. E quando eu falei das 5 fases do luto, não foi por acaso, tá, gente? Tem uma psiquiatra suíça, Elisabeth Kübler-Ross, que ela nasceu em 1926 e faleceu em 2004. Ela passou anos e anos da sua vida estudando as reações psíquicas dos pacientes em estado terminal. Pacientes que se encontram em estado terminal e as pessoas também enlutadas, tá? E a dor do luto é tanto das pessoas que perderam entes queridos, amigos queridos que partiram, ou pessoas que estão em estágio terminal, estão com alguma doença terminal. Então, aquela pessoa que está doente, no estágio terminal, ela também está em luto. Ela nega. Ela quer brigar com Deus, quer brigar com todos. Então, quando a gente fala isso, são essas 5 fases que eu quero trabalhar aqui hoje, que a doutora Kübler-Ross, ela propõe 5 fases do luto. E aí, gente, pacientes terminais, pessoas das quais perderam entes queridos, e há também, gente, um tipo de luto, por exemplo, até mesmo em casos de divórcios, que às vezes a pessoa se separou, mas aquilo ali foi uma morte para ela. Ela está vivendo um luto, tá? Então é importante a gente falar isso. Olha só, as 5 fases ou estágios do luto. A primeira é a negação. A segunda é a raiva. A terceira é a barganha, a gente quer barganhar. A quarta é a depressão. A quinta é a aceitação. E, gente, é importante falarmos que, independentemente de qualquer coisa, há períodos, tá? Primeiro eu quero dizer o seguinte, a criança, ela demora um período de luto mais ou menos de 6 meses. O adulto, 12 meses, tá? Mas eu quero também falar o seguinte, não tem um tempo, tá? Ai, que ótimo, Silvia, você falar isso. Então, eu perdi um pai, uma mãe faz 10 meses, daqui 2 meses eu não vou sentir mais dor. Opa, longe disso. Por quê? Porque a dor do luto, ela muda, ela varia de pessoa para pessoa, tá? Então, os estudos demonstram que a criança, mais ou menos 6 anos, o adulto 12 meses para mais, mas, gente, por isso que eu falei até do luto patológico, antes de adentrarmos aqui nessas 5 fases do luto da doutora, tá? Então, quando a gente fala desse luto patológico, ele é mais grave. Tem gente que vai demorar, eu sinto muito em dizer, vai demorar até mais do que décadas para acabar o luto. E eu diria, esse ano, novembro, perdão, de 2020, completou 18 anos que eu perdi o meu pai. Agora, em 2021, em novembro, 19 anos. Ah, então já passou o luto? Já passou aquela dor imensa. O que fica? Aquela dor gostosa da saudade, tá? Mas que a gente vai esquecer? Jamais. Está mais vivo do que nunca. É isso que a gente tem que pensar. Então, vamos lá para a primeira fase. Gente, essas 5 fases do luto são fases normais, tá? O luto patológico, que eu falei que é o luto crônico, o luto retardado ou ausente,
O luto severo é o luto patológico. Eu não vou tratar aqui, porque faz parte, para psiquiatra tratar, tá? O luto patológico. A dor do luto que eu estou trabalhando aqui, quando ela passa a ser muito intensa, eu também, no final da live, vou indicar procurar um profissional especializado. Nós temos terapeutas especializados para lidar com a dor do luto. Oi, Dudinha, é basicamente a situação do trauma físico que te falei, isso mesmo? Perfeito. Então, vamos lá. São 5 fases. Vamos trabalhar a primeira. Primeira fase é a negação. Por ser o primeiro estágio, esse pode ser o que mais contém fortes emoções, tais como a dúvida, o arrependimento, a solidão e a tristeza, por exemplo, eles podem estar ali, permeados no nosso dia a dia. Como essa etapa ela envolve esses sentimentos, há a possibilidade de que o indivíduo que passa pelo luto ou o paciente, né, que vive em sua iminência do falecimento, em estágio terminal, não queira se comunicar com as pessoas. Por quê? Porque elas querem se isolar. Elas querem ficar separadas. Nós chamamos também de isolamento. Nessa fase da negação, o alto grau de ponderação nesse momento estimula a criação de possibilidades. Como? E se eu tivesse feito isso? E se eu não tivesse feito aquilo lá? Se não tivesse acontecido isso? Se eu pudesse... Gente, e por aí vai as divagações. Essa parte do ciclo tem um mecanismo de defesa temporário do ego contra a dor psíquica diante da morte. Freud trabalha o id, o ego e o superego. Eric Berne trabalha o pai, o adulto e a criança. Tá? Então, quando nós falamos nessa fase da negação, aqui é o ego. Para explicar o ego em si, é um momento de reflexão que acontece, né? Que vai fazer ali com o id, que tem vontades primitivas, e o seu superego, que tem o código de ética, de moral de uma sociedade. Gente, aqui é comum a dor que não fique por muito tempo, pois logo chega uma aceitação parcial. Não significa que aceitou por completo. Também é comum que a pessoa fale algo ou negue em seguida, quando se estivesse saindo de um ponto para ir para o próximo ponto. Porque a pessoa, ela não quer, né, aqui ainda acreditar. Então, dentro dessa fase, esse estágio da negação, como que eu posso lidar com isso? Esta é uma fase tanto para o paciente, né, do estágio terminal, quanto para o enlutado, eles encontram aqui um estado de choque e bastante entorpecidos pela situação. Porque, gente, geralmente a pessoa se pergunta como que ela pode continuar, se pode continuar a viver. Quais são aqui os motivos que essa pessoa tem para seguir em frente? Entre diversos outros questionamentos, já que ela não tem um mecanismo de buscar uma forma de passar cada dia da sua vida, já que o outro está no estágio terminal, ou aquela pessoa que faleceu, que é aquela pessoa que está enlutada. Nesse caso, gente, por mais que pareça estranho, a fase da negação, bem como o estado de choque, contribui para que o indivíduo passe por esse momento
tornando a sobrevivência possível e vai estimulando o sentimento. Um sentimento como a tristeza. Realmente ganha o espaço ali dentro para depois mudar, gente. Para mudar, no seguinte sentido, a pessoa deve enxergar a negação como uma forma da natureza e lhe mostrar tudo com que ela pode e consegue lidar, aceitando essa fase da negação, assim como a dura realidade que essa fase traz, fazendo com que esses questionamentos que eu havia falado, né, anteriormente, como eu vou viver sem essa pessoa, eu sou tão jovem, porque agora, não é? Os pacientes, ou seja, o enlutado, dão ali, nesse momento, o início ao seu processo de cura. Quando? Quando você ali aceita que realmente está chegando o seu fim. Ou quando aquela pessoa realmente começa já a demonstrar sinais, sem perceber, que o início do processo de cura já está próximo, tá? A segunda fase é a fase da raiva. Vamos lá! Bom, estou tratando dos 5 estágios ou estados do luto, da dor do luto. Então, a primeira fase é a negação, a segunda é a raiva, e nesse momento, que é a segunda fase da raiva, começa a rebeldia em relação àquela situação. O ego já não consegue mais manter a negação e o isolamento. Por isso, o indivíduo que enfrenta uma doença se questiona de diversas formas, tais como: eu nunca fiz nada de errado para ninguém. Eu nunca machuquei ninguém, nem uma formiguinha. Eu nunca fiz mal para ninguém. Então, por que isso está acontecendo comigo? Justo eu, porque eu não terminei, aquele que está morrendo. Eu não terminei tudo que eu tinha para fazer na minha vida. Então, por que eu estou indo embora tão cedo? Eu tenho tanto para fazer. Olha a raiva. A raiva sendo externada. Já no caso da pessoa que perdeu alguém, as principais reações que surgem são as de raiva de quem lhe deu a fatídica notícia. Por que você veio me dar essa notícia? Que o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu grande amigo, meu tio, minha tia faleceu. Por que você? E aí fica com raiva da pessoa que deu a notícia. Gente, a pessoa não tem nada a ver. O que aquela pessoa poderia ter feito? Ter evitado? Claro que não. Então, podendo mesmo questionar até Deus. Por que, Deus, você fez isso comigo? Transformando Deus num ser injusto, desenvolvendo ali uma raiva gigante naquele momento e também, muitas vezes, reações totalmente imprevisíveis. Para quem está chegando agora, eu estou falando do luto, da dor do luto, de perder alguém ou alguém que está no estágio terminal, de uma doença terminal, gente, que esteja já prestes a partir. Então, nessa segunda fase da raiva, justamente por conta da revolta, é muito mais complicado que essa pessoa consiga ter um relacionamento com outras pessoas, porque ela não quer. Ela quer descontar em todo mundo. Mesmo assim, gente, é extremamente importante nesse momento que essa pessoa saiba que tem com quem ela contar, que tem pessoas queridas, que a ama muito e que se ela precisar, aquela pessoa querida vai estar ali. Então, na segunda fase da raiva, como lidar, né, nessa situação? Para lidar ali na segunda fase do luto, que é a raiva, o primeiro passo que a pessoa deve dar
é o sentido de entender que esse estágio faz parte e verdadeiramente necessário dentro do processo de cura. Então, a raiva, ela vai fazer parte desse processo de cura. Assim que o indivíduo deve fazer e se dispor a sentir essa raiva, mesmo que no momento em que ela surgir, tenha-se a impressão de que ela nunca vai passar. Porque às vezes a pessoa está ali, ela chuta, ela grita, ela demonstra algumas ações que a gente pensa, nossa, é impensável que a pessoa faça isso. Por exemplo, em um velório, que a pessoa pegue o defunto e chacoalhe, levanta daí, acorda, levanta. E, gente, não é porque a pessoa não consegue raciocinar naquele momento. Ela não quer se aparecer, ela não quer nada. Ela tem uma dor que a dilacera por dentro. Então, queridos, quando a gente fala isso, dessa segunda fase, da raiva, a pessoa ela acha que aquilo não vai nunca passar. Aquela dor é imensa que rasga o seu peito. Mas eu digo, vai passar. Demora, mas passa. Tá? É importante se deixar viver esta emoção. Por que, gente, que é importante viver? É importante que se viva cada fase do luto, tá? Já que quanto mais a pessoa ou o paciente, né, seja o enlutado, seja a pessoa que está no estágio terminal, permitir que ela venha à tona, mais chances tem de que ela se dissipe mais rápido com o tempo, que isso passe um pouco mais rápido, que o processo de cura realmente tenha o efeito esperado. Então, compreender que por baixo dessa raiva que existe, na verdade, é a dor, gente. É aquela dor imensa que é natural nos sentirmos abandonados. E por que você me abandonou? Por que você foi embora? Por que você partiu tão cedo? Então, é uma dor que a pessoa causa estranheza. E essa raiva pode trazer força para essa pessoa, servindo até mesmo como uma âncora, gente, e estrutura quando a pessoa sente que não tem nada, né? Que vai contribuir significativamente para que esta fase seja superada. São fases que vão ter que ser transpostas. É transpor esta fase. Não é fácil para ninguém, ok? Terceira fase, a barganha. Esse é o passo que é considerado como tipo de negociação. Vamos negociar? Vamos fazer aqui uma negociação da dor pela perda? Já que a negação e o isolamento já foram embora, eu estou nessa terceira fase, que é a fase da barganha. Agora é o momento em que o indivíduo, seja o doente ou aquele que perdeu um ente querido, começa a pensar se talvez ele mudasse seu comportamento. Poderia haver uma espécie de salvação. Por exemplo, uma pessoa que tem câncer de pulmão, garganta, tal, porque fumou a vida inteira. Se eu tivesse fumado menos, tá pensando nisso, quer fazer uma barganha, uma negociação da dor. Tem como? Não tem. Nossa, morreu tão jovem, né? E aí, o que eu poderia ter feito? Senhor, eu quero trocar, né? As pessoas muitas vezes querem negociar, principalmente os pais, né? Os pais querem negociar a dor do luto. Então, elas querem trocar, se acabam perdendo um filho, a negociação me leva, mas deixa o meu filho. Então, é essa troca, então, essa barganha.
Então, gente, dentro destas barganhas, que é a terceira fase, quer barganhar. Com quem? Com Deus, né, gente? Quer fazer promessas. Essas conclusões, na realidade, são as reflexões. Eu vou ser uma pessoa melhor. Se me curar, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser mais grato. Começa a fazer promessas, pactos com Deus. Acha que dessa maneira seja possível receber uma graça ou um milagre, efetivamente falando. Gente, não existe barganha, tá? Como lidar, né, com essa barganha? A forma de lidar com as situações e os sentimentos trazidos à tona, né, por esta fase, é tomar consciência de que, neste momento, surgirá aqui uma infinidade de declarações que vão sempre ficar ali envoltas de e se eu fumasse menos, e se eu dormisse mais tempo, e se eu fizesse mais exercícios físicos, e se, percebe? Essa é a forma. A intenção da pessoa é voltar no tempo, na tentativa de encontrar uma forma de impedir que o pior aconteça, que a pessoa morra, faleça, ou de reverter o que já de fato aconteceu, que é a morte da pessoa. E se eu tivesse ali, o fulano não teria saído com aquele carro. Se eu tivesse pego o volante dirigindo e não ele, que tinha bebido demais, ingerido bebida alcoólica. E se eu tivesse ali do lado daquela pessoa que sofreu um infarto fulminante, eu poderia ter socorrido. Gente, o e se é essa barganha. E essa barganha, a intenção de voltar no tempo é muito difícil. O processo é de se conscientizar que, na verdade, o que está por trás dessa barganha é a culpa. Aqui vem a grande questão. É a culpa por acreditar que poderia ter sido diferente, que poderia ter feito algo, que poderia ter impedido. Tanto ao longo da vida daquela pessoa que é fumante, como meu irmão, né, Marcinha, que é um fumante, né, que fez milhares de promessas quando o papai faleceu, que nunca mais eu vou fumar, acho que ficou 3 anos sem fumar. Disse, né, no início da live, que fez 18 anos que o papai faleceu, então faz 15 que ele voltou novamente a fumar. Então, gente, não importa que se é tanto ao longo da vida ou quanto para evitar o pior, que as pessoas querem fazer essa barganha. Oi, Marcinha, Deus não barganha nada com ninguém. O que existe é a lei de causa e efeito. É verdade. Eu tinha dito já, não existe barganha. Deus não vai barganhar. Puxão de orelha aí. Sim, no mano, que eu amo demais. Pois é. Então, se parte mais cedo do que a gente espera, não é? A gente quer fazer isso. Mas, na verdade, é a culpa. É a culpa que está por trás dessa barganha, que a gente quer fazer essa troca. E, gente, fazer a troca, não tem como trocar. Deus não barganha. Que nós possamos viver os nossos dias das melhores formas possíveis. Que possamos ser bons para os outros. São méritos, são merecimentos que as pessoas têm. Então, entender que agir assim é permanecer preso no passado, ao passado. Pode ser uma maneira de ajudar a passar pela fase da barganha, efetivamente na prática, porque as pessoas, elas querem, né? Elas se revoltam com Deus, querem barganhar com Deus, mas não tem como barganhar. Não existe. E
a quarta fase? A quarta fase, gente, é uma fase muito difícil, é a depressão. Nesse período, há uma percepção maior de que não tem mais volta. A partida está realmente cada vez mais próxima, porque às vezes, quando a gente fala nessa depressão, a pessoa que está com uma doença em estágio terminal, muitas vezes ela entra nessa depressão profunda. Por quê? Porque ela viu que ela não vai reverter o quadro. A gente sempre tem que ter um pensamento muito positivo, muito para cima, né, em relação às coisas que estão ali realmente acontecendo. Mas, gente, às vezes a gente se depara com determinadas doenças que a pessoa entra no estágio terminal. No ano de 2019, eu perdi também uma tia, irmã do meu pai, super, mega, ultra querida, que eu amava muito e continuo amando. Um primo super, mega, ultra querido, genro dela. Então, com doenças terminais, assim. O meu pai também foi uma doença terminal. Então, quando a gente fala isso, essa depressão, que agora é impossível, né? Tem sido impossível negar que não vai melhorar. Por quê? Porque já está no estágio bem avançado. Então, está cada vez mais próximo. Quando nós temos pessoas das quais nós amamos muito e que está no estágio terminal, a família vê a dor também do outro, que não é fácil. Por quê? Porque está sofrendo. E nós somos seres humanos egoístas. Mesmo com a dor, nós queremos que ele esteja ali, perto. Mas chega um determinado momento que a gente vê que a dor do outro é muito grande. Então, é quase como a gente libera a partida do outro. Mas o outro, muitas vezes, não se liberou. Tá, gente? Por quê? Porque é uma depressão. Então, isso para as pessoas que estão partindo. E para as pessoas que estão enlutadas, é impossível negar que a morte, né, já bateu as portas daquela pessoa. E as emoções que ficam dentro de todos são muito grandes, gente. Varia. São estágios de impotência, desinteresse, melancolia, apatia, de desânimo. A depressão daquele que está ali vivenciando o estágio terminal inclui também tudo isso. Tá? Oi, Marcinha, perdi meu irmão com câncer de pâncreas em decorrência de uma tentativa de suicídio. Lei de causa e efeito. Sofremos juntos. Sim, o Marcinho, perfeitamente. Quando a gente observa isso, aquela pessoa que está no estágio terminal, a gente vê isso, que a pessoa sofre. Ela entra em depressão, ela questiona várias coisas. E aí é aquele momento no qual as pessoas fazem toda a reflexão da vida. Como que poderia ter sido? A partida está realmente cada vez ali mais perto, mais próximo. É inevitável, é impossível negar que a morte está batendo ali nas portas e que as emoções vão surgindo e são aqueles turbilhões dentro da pessoa que está partindo e daqueles que vão ficar enlutados porque vão perder o ente querido. Então, esta quarta fase, que é a depressão, aqui o mais comum é que hajam momentos de choro, de isolamento, de reflexão sobre a falta que o outro fará nas nossas vidas,
o desejo de organizar a sua vida da melhor maneira possível, porque eu quero deixar tudo nos mínimos detalhes. Que mais? Vários tipos de comportamentos que a pessoa ela está vivenciando. Então, eu quero deixar tudo organizado porque eu não quero dar trabalho para os meus filhos. Eu quero que tudo fique na mais perfeita ordem. Como lidar, né? Para quem está passando por esse momento, o primordial é entender que a fase da depressão não necessariamente se configura como uma patologia, tá, gente? Uma patologia em si mesma, uma vez que o surgimento em si da depressão, ela é natural. Trata-se, na realidade, de uma resposta adequada quando está próximo ali da morte, do falecimento daquela pessoa, ou para os enlutados após a grande perda, seja do pai, de uma mãe, de uma amiga querida, de uma tia, de um tio maravilhoso. Não importa. A perda ali é muito grande. Então, deixar de lado a ideia de que a depressão pode sim ser algo não natural, né? Ou uma situação que deve ser corrigida, que é um dos caminhos que deve seguir essa etapa, gente, porque pode ser algo ali, a depressão é um caminho que vai passar. Porque nós estamos falando de uma perda irreparável. Um pai, a gente só tem um pai. A mãe, a gente só tem uma mãe. Tá? Filhos, é muito interessante, né? Eu não tenho filhos, mas quem tem os filhos, não importa se tem um ou se tem 10. Perder um dos filhos é uma dor irreparável. Se nós estamos falando de uma dor, uma perda irreparável, sendo assim, sentir essa dor é mais do que comum. Faz parte do processo de cura e deve ser um passo dado durante essa caminhada pelo luto. Nós não podemos falar assim que enterrou o ente querido num dia, no outro a gente já está lá feliz, festejando. Não tem como, tá? Então, é um processo. A quinta fase, e última, né? Finalmente, é o quê? É a aceitação. Nesse sentido, é claro, é essencial estar ali, por quem precisar da gente. Isso é primordial. Por quê? Porque, gente, o enlutado, ele precisa de um apoio. Muitas vezes, né, caso seja necessário, contar também com a ajuda de profissionais, eu sempre trago isso nas lives, um profissional especializado, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, pode ser uma boa alternativa. A gente nunca pode descartar isso para fazer com que essas fases do luto, que são muito difíceis para atravessar, que se torne um pouco mais amena. Difícil é? Sim, sem sombra de dúvidas. Quando a gente fala isso, é importante quando eu falo em relação aquelas pessoas que estão partindo, que estão em estágio terminal de uma doença, as pessoas que estão chorando a dor da perda, da ausência do ente querido. Quando se prolonga, nós precisamos observar
se não é um luto patológico, tá? E se for um luto patológico, nós temos esses 3 estágios, que é o luto crônico, que é aquela duração excessiva, perdão, né? Que parece ser impossível de transpor. Também nós temos o luto retardado ou ausente, a pessoa, não, faleceu, tá bom. A pessoa não quer, na verdade, ali acreditar, quase como uma reação normal à perda. Gente, pessoas das quais nós amamos, é impossível a gente falar que, tudo bem, faleceu, faleceu. Impossível, né? Então, a pessoa está ali num luto, às vezes, retardado ou ausente, o luto severo, que é intensificado de lutos anteriores, e a pessoa vive em lutos constantes. Amores, os sintomas desses lutos, do luto patológico, como eu havia dito, é primordial receber esses acompanhamentos, principalmente do psiquiatra. Por quê? Porque a pessoa vai ter que tomar decisões mais rápidas, energéticas nesse sentido, enérgicas, pelo fato de ter ocorrido essa perda tão dolorosa, e a pessoa não pode ficar num luto eterno. Existe um processo. Disse no início da live que ninguém é igual a ninguém, mas estimam que crianças 6 meses, adultos até 1 ano. Gente, por que até 1 ano? Porque é sempre os primeiros, né? Vai ser o primeiro dia das mães, sem a mãe, é o primeiro ano do dia das mães, sem a mãe, o primeiro dia dos pais, sem o pai, o primeiro Natal, sem aquele ente querido, o dia do aniversário seu, que a pessoa não vai estar ali e estava sempre festejando alegremente, o dia do aniversário da pessoa, que você também estava ali. Então, percebe que o primeiro ano tem vários primeiros. E quando a gente fala nesses vários primeiros, é bem doloroso. Mas, sempre é importante a gente perceber que todos nós enfrentamos situações assim. Eu fiz essa live de hoje, eu espero imensamente ter ajudado, pelo menos um pouco que seja, né? Com as palavras que eu compartilhei aqui, nesse momento que eu enfrento um luto, que você enfrenta também um luto, que está difícil essa situação, o meu desejo, imensamente, é que você, que eu, que nós possamos encontrar de alguma forma o conforto necessário para que possamos continuar lembrando sempre daqueles, né? E que nunca vamos esquecer a pessoa amada, que estará sempre presente nos nossos corações, em sua vida, na saudade que você, que eu sinto de cada pessoa querida que a gente, né, acaba perdendo no decorrer das nossas vidas. Dani, obrigada, sim, me ajudou muito, obrigada. E sim, queridos, quando a gente fala do luto, né, acordar, respirar, pensar, existir, não há um verbo que a gente use que não doa durante o luto. Pode ter certeza disso. Eu disse já na live que talvez dormir alivie um pouco, porque é o momento que a dor adormece. Mas no momento, né, que a gente desperta, o medo ali que é constante, que é preciso enfrentar o dia seguinte, vai existir? Vai. Então, quando perdemos quem nós amamos, claro que nós morremos um pouquinho,
Mas mesmo que o coração ali, a gente está insistindo em bater, o luto, ele precisa passar por esse processo, para que todos nós possamos nos fortalecer. Então, mediante várias técnicas de análise transacional, de coaching, de hipnose clínicas, a gente sempre utiliza ferramentas para fazer com que nos torne mais leves, né? Para todos. Então, e também eu sempre coloco para que, se precisarem de uma ajuda profissional, nós temos também o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o número, né, para ligar 188, tem o chat. Então, queridos, a minha live da outra quinta-feira da semana passada foi sobre suicídio. E na sexta-feira eu perdi uma pessoa muito querida no infarto fulminante, a minha tia, que eu amo muito e nunca vou deixar de amar, então, por isso amo, e não é amava, amo. Então, na segunda eu fiquei ausente, não fiz a live, peço desculpas a todos, a minha audiência querida, e por isso que hoje já haviam pedido para que eu falasse sobre a dor do luto, e eu ia falar mais para frente, só antecipei pela dor do luto que eu também passo neste momento. Eu sempre digo que eu tenho um propósito, que o meu propósito, né, da minha vida é ajudar o maior número de pessoas a tornarem-se protagonistas das suas próprias vidas, a conquistar a vida que vocês sempre sonharam, né? Sempre desejaram e que ainda não têm. Então, eu digo sempre, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. Então, muitas vezes, nós precisamos fazer. Gratidão imensa por todos vocês que acompanharam a minha live hoje. Eu e toda a minha equipe do meu Instituto SAF, nós estamos muito felizes, agradecemos muito a presença de cada um de vocês aqui hoje, que eu possa ser melhor hoje do que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade.